7h. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, tá bom demais. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9 aqui na cidade. Você ouve também no fmmais.com.br, nos aplicativos Radiosnet, TuneIn e muitos outros, além de você ter a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a nossa live. Você também tem a opção do YouTube e do WhatsApp, né? São muitas maneiras de você ouvir a Mais FM e o programa Hora da Notícia. Bom, começamos o nosso programa, hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Nós começamos nosso programa destacando as notícias do esporte. E a notícia número 1, é claro, Flamengo chega ao fim do Carioca entre clima de obrigação e sombra da crise. O Flamengo e o Fluminense se encontram mais uma vez hoje lá no Rio de Janeiro, né? Às 21 horas, é isso, Ricardo Pereira? Às 21 horas para a última partida da disputa do Campeonato Carioca, né? Então o Carioca termina hoje, o Flamengo tem grande chance de ser campeão, né? Mas também enfrenta a crise, né? O seu técnico, o Jorge Jesus, que fez tanto pelo Flamengo nos últimos tempos, está com um pé aqui e outro lá em Portugal, né? Pode se desligar do Flamengo, embora ainda não esteja decidido, né? Mas o Benfica de Portugal quer Jorge Jesus, e vários comentaristas esportivos têm criticado a postura de Jorge Jesus, né? Sendo que ele está muito dividido, não está com aquela, vamos dizer, com aquela definição como estava antes, o que levava o Flamengo a ter muitas vitórias, né? E a ter uma atuação que estava agradando todo mundo, né? Agradando principalmente seus torcedores. O fato é que a pandemia também acabou atrapalhando, né? Essa questão da pandemia, os times ficaram impedidos de treinar, ficaram impedidos de jogar, e tudo isso acaba refletindo dentro do campo. É isso aí. Aqui em Goiás, o Ricardo Pereira, a novidade é que ontem, com a reabertura e a flexibilização das atividades em Goiânia, ontem o Vila Nova voltou aos treinamentos, né? O Vila Nova está com o time completinho, arrumadinho, e voltou aos treinamentos ontem. O Goiás também volta às suas atividades, e o Goiás inclusive tem uma partida já marcada para os próximos dias contra o Capital do Distrito Federal, né? Então, as atividades voltando aí pouco a pouco, né? A flexibilização em Goiânia possibilita para os times de Goiânia esse começo, né, de atividades. Então, Vila Nova já está em atividade, o Goiás também se preparando já, inclusive com partida marcada. É claro que tudo isso dentro dos critérios de segurança, né? Os times sem torcida nos campos, pelo menos é o que está previsto na maioria dos jogos, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje continua, né, sem torcida, né? Até onde eu estou sabendo, a torcida não
terá a oportunidade de estar no campo, né? Deve assistir pelo SBT, né? Que vai transmitir, e também, é claro, pelo YouTube, né? O canal do Flamengo no YouTube, que na última partida foi quem fez a transmissão, né? Isso aí, é a internet tomando conta também dos campeonatos e dos estádios de futebol. Bom, é isso, né? Acho que esses são os principais destaques do esporte nesta quarta-feira. Vamos ver aí se o Ricardo Pereira, a Adriana Pereira, a Morgantini, o Elvis Silva, né? E os flamenguistas de plantão aí vão poder comemorar hoje mais um campeonato do Mengão. Bom, os portais de notícia também trazem muitas informações. O portal G1, neste momento, destaca o seguinte: veja as principais mudanças na lei e decreto que tratam da redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho. Então, esse é um destaque do portal G1, né? A medida provisória 936 foi convertida em lei e trouxe algumas alterações, como regras para gestantes e deficientes. Decreto prorrogou a redução da jornada de trabalho e suspensão de contrato, que poderão ser aplicados por 4 meses. Então, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou medida provisória 936, convertida em lei, e redução de jornada de salário dos trabalhadores, além da suspensão dos contratos de forma temporária, e por meio de decreto prorrogou o prazo para as empresas aplicarem as medidas do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para os funcionários com carteira assinada. O pacote de medidas prevê que as reduções de jornada poderão ser de 25%, 50% e até 70%. Trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou contrato suspenso receberão um auxílio emergencial do governo, observado o limite do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813. O empregador tem a obrigação de garantir o emprego do funcionário por um período igual ao da redução da jornada ou suspensão do contrato. Então, várias regras sobre a prorrogação de contratos com jornada de trabalho, redução do horário de trabalho, redução de salários, né? São os reflexos da pandemia do coronavírus na vida do trabalhador, né? Um trabalhador com muitas dificuldades, muita gente perdeu o trabalho, perdeu o emprego, outros tiveram o seu salário reduzido, né? A sua carga horária de trabalho reduzida, ou seja, os trabalhadores brasileiros, aqueles que ainda estão empregados, também têm essa dificuldade, né? Redução de salário, redução de horário de trabalho, e então a medida provisória, né, transformada em lei, com o objetivo, né, segundo o governo, de garantir que as empresas permaneçam com vida útil, né, com vida. Então, de um lado tem os trabalhadores que sofrem, do outro lado as empresas, muitas delas também estão fechando, estão falindo, principalmente as pequenas e microempresas, né? As grandes também têm dificuldades, mas menores, né? Muito bem, então com certeza essa notícia vai repercutir muito durante o dia de hoje. Mourão reúne Conselho da Amazônia em meio à pressão por medidas contra o desmatamento. O vice-presidente comanda Conselho de Ministros voltado à preservação da floresta. O governo tem sido cobrado até por empresários sobre a alta do desmatamento e das queimadas, né? Nós falamos desse assunto ontem, esse assunto está na pauta de todos os sites de notícias do Brasil e do mundo, né? O Brasil está sofrendo uma pressão internacional, os órgãos de defesa do meio ambiente, né, têm se manifestado, alguns compradores internacionais estão fazendo vetos aos produtos brasileiros, né, o que pode gerar problema para principalmente o agronegócio, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. O Brasil exporta para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Europa, para o mundo inteiro, especialmente
A China é o maior comprador do Brasil, né? Depois vem outros países como a Índia, a Argentina, aqui na América do Sul, é um grande comprador do Brasil, né? Os países sul-americanos praticamente todos compram do Brasil. Mas, principalmente os países europeus, né? Veem com muita preocupação o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento na Amazônia e no Cerrado brasileiro, né? Então são preocupações que agora o governo precisa tomar providências, né? O governo que desde o início tem sido flexível, né, com essa questão do desmatamento, deixando, inclusive, há uma acusação de que o IBAMA foi desmantelado, né, que os órgãos de controle foram impedidos de fiscalizar e de controlar a questão do meio ambiente. E agora vem a pressão internacional, né, e os próprios empresários brasileiros, porque também tem a ameaça, né, de perder clientes. Os próprios empresários brasileiros também pressionam o governo e o Mourão é o responsável, né? Ele foi nomeado pelo prefeito, pelo presidente, né, Jair Bolsonaro, para ser o coordenador desse colegiado, né? O colegiado deve avaliar medidas a serem adotadas em relação a diferentes temas, por exemplo, o reforço do combate ao desmatamento e às queimadas, né, o Fundo Amazônia e a avaliação sobre a retomada de projetos ligados ao fundo que estão parados, a recomposição da capacidade operacional de órgãos de fiscalização ambiental, né, como eu disse aí, do IBAMA e outros órgãos de fiscalização, e a regularização fundiária. Então a reunião ela deve tratar destes 4 assuntos, né, que são assuntos importantes. Os investidores cobram, né? Desde o mês passado, investidores alertam o governo sobre o risco de perdas de negócios em razão da política ambiental de Bolsonaro, né? Ainda na campanha, o presidente criticava o que considerava um excesso de multas na área e chegou a cogitar fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Bolsonaro desistiu da ideia e escolheu como ministro Ricardo Salles, cuja atuação é criticada por entidades, políticos e pesquisadores. Segundo o colunista do G1, Gerson Camarote, cresce a pressão para que o presidente substitua o ministro do Meio Ambiente, né? O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, desde o início, né, tem sido pressionado, tem sido alvo de críticas, né? O Ricardo Salles pode cair a qualquer momento. É outro ministro do governo Jair Bolsonaro que está aí na corda bamba, né? Podendo cair a qualquer instante, já que não consegue fazer uma gestão adequada no meio ambiente. Muito bem. O Bem-Estar destaca, né, o seguinte: Brasil tem em média de 1.056 mortes por dia por coronavírus na última semana. 9 estados, mais Distrito Federal, tem alta de mortes. O país tem 74.262 mortes por coronavírus e 1.931.204 infectados. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da epidemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 20 horas desta terça-feira, dia 14. Então os números não param de subir, né? Segundo o país registrou 1.341 mortes por Covid nas últimas 24 horas, chegando a 74.262 óbitos. É uma situação difícil, né? O Brasil continua crescendo e 9 estados e o Distrito Federal, né, são os que estão com a situação mais difícil. Entre eles, né, está o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Esses estados são os estados onde o crescimento do número de doentes e de mortes continua aumentando, né? Detalhe: Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, os 4 estados aqui da região, né? Os 3
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso da região centro-oeste, e Tocantins, que está na região norte, estes são os estados onde o número está crescendo, né? O número de mortes cresceu nos últimos dias, e apesar disso a gente está vendo, né, a liberação do comércio em Goiânia. Jataí está estudando reabrir o comércio, Anápolis tem, né, o comércio está todo aberto, claro, com certas restrições, mas o fato é que Goiás, né, é um dos estados onde o número de mortos e o número de doentes está crescendo. Então, uma preocupação sobre o crescimento aqui no nosso estado. Muito bem, ainda no G1, o Ministério da Defesa protocola na PGR representação contra Gilmar Mendes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, em transmissão pela internet, disse, né, que o Exército se associou a um genocídio, em referência à atuação dos militares no Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. Então, o Ministério da Defesa, né, que é gerido naturalmente por um general, né, o Ministério da Defesa protocolou nesta terça-feira na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes fez um comentário dizendo o seguinte, que os militares, né, o Exército especificamente, está correndo o risco de ser responsabilizado por um genocídio. O que é genocídio? Genocídio é a morte em massa, a morte de muitas pessoas. E foi bastante criticado por usar essa palavra, que é uma palavra pesada, né, uma palavra dura, e os ministérios militares, né, os militares do governo reagiram fazendo essa manifestação na PGR, né? Outros, né, nós vamos ver inclusive no decorrer do programa que outros setores também estão chateados com Gilmar Mendes, né? Acho que o Gilmar Mendes extrapolou. Ontem, inclusive, o Gilmar Mendes fez um novo pronunciamento, né? Ele fez um novo pronunciamento para explicar o que disse, né? Mas acabou mantendo a sua crítica. Segundo Gilmar Mendes, né, o Exército não é lugar para militares. Aliás, o Ministério da Saúde não é lugar para os militares, né, que os militares estão num lugar indevido. Aliás, né, o Ministério da Saúde está sem ministro há 60 dias, né, portanto 2 meses sem ministro, desde que o Nelson Teich deixou o Ministério. O Ministério está sendo dirigido, né, por um militar, vamos dizer assim, que é diretor executivo, né? Ou seja, ele está no comando. O general Eduardo Pazuello é o nome do general, né? Ele está comandando interinamente desde maio o Ministério da Saúde. Então, o que levou nomes do Exército para a estrutura da saúde, né? Claro, ele é um ministro interino. Isso levou várias pessoas, vários militares a fazer parte deste ministério. O questionamento, né, está aí. Certamente o governo já admite, inclusive, a retirada de Pazuello do ministério. O Guedes volta a plano para a capitalização da aposentadoria e nova CPMF. Após turbulências da pandemia do coronavírus passarem, o ministro Paulo Guedes vai voltar à carga com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias. Ele insiste na capitalização da Previdência, na qual cada trabalhador que tem o poder de poupar para a aposentadoria. Isso foi rejeitado no debate da reforma da Previdência. O ministro também trabalha com a criação de um novo imposto sobre transações digitais, nos moldes da extinta CPMF. Também quer ampliar a contratação por hora trabalhada, em vez de salário mensal. O ministro Guedes, no meio da pandemia, ele está preocupado em aumentar impostos, né, e em tirar direito dos trabalhadores. Esse, né, é o governo que nós temos, né, preocupado com os trabalhadores, preocupado com retirar direitos, preocupado com a situação
da economia e a criação de impostos, né? A CPMF, que já foi rechaçada várias vezes, está sempre aí voltando, né, aos planos do governo. Crise com Gilmar aumenta a pressão sobre Pazuello. Interino da Saúde já vê janelas para deixar pasta. Militar indicou a aliados que não pretende antecipar sua ida para a reserva, que Bolsonaro tem 2 oportunidades no calendário da pandemia para escolher um titular, né? Então ainda a crise provocada pelo Gilmar Mendes, que pode inclusive, né, retirar do ministério o general Pazuello. Vamos ver o que acontece. Bom, ainda direto de Brasília, nós temos a participação da RBA, do pessoal da RBA, né? Vamos com Brasília com mais informações. Logo depois a gente volta para o segundo bloco, trazendo mais informações, mais notícias para você. De Brasília, então, o governo autoriza as alterações com relação à questão dos trabalhadores, né? Vamos ver aí a nossa matéria de Brasília. RBA News, boletim de notícias, direto de Brasília. Governo autoriza a recontratação de funcionário demitido antes de 90 dias, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O governo federal editou nesta terça-feira, 14 de julho, uma portaria permitindo que empresas possam recontratar funcionários demitidos em um prazo inferior a 90 dias, uma prática até então proibida por ser considerada fraude. Em entrevista à CNN, Marlos Meleque, juiz federal do trabalho, explicou o que muda a partir de agora com essa medida. Pois é, a ideia do governo foi dar mais segurança jurídica nesses tempos de pandemia para aqueles empresários que estão fazendo das tripas o coração, que estão ali numa insegurança profunda sobre qual novo passo dar, qual decisão tomar nesse momento de crise. Se aplica a prorrogação da suspensão ou de redução do salário, ou se dispensa o empregado, manda embora e agora, com segurança jurídica, poderá recontratar depois, sem que haja, pelo Poder Judiciário, pelo menos conforme dita a nova portaria 16.655, publicada hoje, de que não haverá presunção de que haverá fraude nessa recontratação. O Ministério da Economia informou que, pela portaria, o valor do salário tem que ser o mesmo do contrato anterior. Entretanto, acrescentou que a legislação vigente permite negociação coletiva para redução de salários. Ainda segundo o governo, a portaria publicada nesta terça-feira não impede a redução acertada em convenções das categorias profissionais. Com isso, se houver negociação coletiva para redução de salários, a empresa pode recontratar o funcionário recém-demitido com uma remuneração mais baixa. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Sicredi, pois gente que coopera, cresce. Com produção de Gisele Monteiro, de Brasília, Daniele Vaz. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Aumente sua imunidade nesse tempo de gripe. A vitamina C pode te ajudar. A farmácia Arco Verde tem vitamina C de 1 grama com 10 comprimidos em promoção por apenas R$ 11,99. Farmácia Arco Verde. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar.
Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 991 34 32 18 e 3314 34 11. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Mais FM. Precisa de som para sua festa, seminário, convenção ou show artístico? Conte com Mais Eventos. Som de qualidade no seu evento. Entre em contato agora e faça o seu orçamento. Ligue para o Ricardo Michel, 99427-2812. Mais Eventos. Mais Eventos. Presente nos seus melhores momentos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Mais FM. Hora da notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, Ricardo Pereira, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que estão conosco nas nossas transmissões, né, na nossa live pelo Facebook, também para você que está nos aplicativos, para você que nos ouve em 87.9, especialmente na região sul da cidade, né, para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, nosso abraço, manda para a gente, né, uma mensagem, eu estou ouvindo a Mais FM de tal lugar, né? Manda aí no WhatsApp 995294013. Participe do programa. Muito bem, Ricardo Pereira. Hoje tem aniversariantes, né? Vamos abraçar os nossos amigos aniversariantes. Quem faz aniversário hoje é o meu irmão, meu companheiro de muitos anos de trabalho, né? Já trabalhamos juntos muito tempo. É o doutor Eduardo Silva. Doutor Eduardo Silva, advogado, né? Está aí completando mais um ano de vida. Parabéns ao Eduardo Silva, nosso irmão advogado. Abraço também para a Daiane Paiva. Lembra da Daiane Paiva, Ricardo Pereira? Lá do bairro de Lourdes, né? Fazendo aniversário hoje também. A Lidiane Reis, o Júlio Estrada, deixa eu ver quem mais aqui. O Cleiton Moura, o Dimas Maciel e a minha amiga Edna Turíbio de Brito. A Edna Turíbio de Brito, esposa do pastor Ezequias, lá de Goianápolis, também fazendo aniversário, né? Ela que é trabalhadora da saúde, está aí, né, fazendo seu trabalho, também trabalha na saúde aqui na cidade. Um abraço para nossa amiga, nossa irmã Edna Turíbio de Brito. Parabéns a todos, feliz aniversário para vocês. Muito bem, vamos a Goiânia. Goiânia, com as principais informações do meu amigo Libório Santos. É com você, Libório. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta para os riscos da automedicação como forma de combater a Covid, hein? Governo estadual comemora a redução da criminalidade do estado. Prorrogado o programa emergencial para salvar empregos. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 15 de julho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Cresceu assustadoramente nas últimas semanas o número de ocorrências policiais envolvendo o tráfico de drogas. Um homem foi preso e uma menor apreendida em Aparecida de Goiânia. Ambos são suspeitos de fabricar, armazenar e vender drogas. A Polícia Militar encontrou cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína com o casal. Na BR-153, em Porangatu, a Polícia Rodoviária Federal prendeu também um casal transportando cerca de 65 quilos de drogas que tinha como destino a cidade de Palmas, no Tocantins.
Em momento de perigo, o melhor que se deve fazer é evitar o pânico e tentar manter a calma, o equilíbrio emocional. O problema da pandemia está deixando muita gente, digamos, pinel. Com isso, acredita em tudo que vê que possa ou evitar o vírus ou até mesmo tratar a doença. E o que não faltam são os oportunistas para incentivar essas práticas. Mas o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás faz um alerta sobre os riscos da automedicação, como informa a presidente do órgão, Lorena Bahia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás vem alertar a população que agora, mais do que nunca, é importante que vocês não se automediquem e não acreditem em receitas milagrosas. Ainda não existe a cura para a Covid e o uso de qualquer medicamento ele deve ser feito apenas sob prescrição médica, precedida de um diagnóstico e sob orientação de um farmacêutico. A melhor maneira de se evitar o contágio da doença ainda é o distanciamento social, a higienização frequente das mãos com água e sabão, o uso de máscara ou de álcool gel quando você não puder lavar as mãos. O Estado e os municípios estão investindo fortemente no combate à Covid-19 e para equipar hospitais e unidades de saúde, o governo federal está liberando recursos, dos quais grande parte foi destinada através de indicação de emendas parlamentares federais, como informa o deputado José Mário Schreiner. Nós apresentamos emendas que beneficiam 106 municípios goianos, de um montante de 10 milhões e meio de reais. Ainda haverá um recurso também para o Estado de Goiás, para o governo do Estado, mas esses 10 milhões e meio, eles vão beneficiar aí 106 municípios do Estado de Goiás. Cada município vai receber um montante. É claro que o montante que os municípios vão receber são maiores, né, do que o montante que nós indicamos, haja visto que ele vem numa rubrica só, num bolo só, e sem dúvida nenhuma esse recurso ele chega num bom momento, num momento muito oportuno. O senador goiano Vanderlan Cardoso defendeu a desoneração da folha de pagamento de todos os setores da economia. Relator da MP 936 no Senado Federal, Vanderlan acredita que, apesar dos vetos realizados pelo Executivo, a essência da medida provisória foi mantida. Para ele, a desoneração da folha não pode ser vista como despesa, e sim como investimento, e com essa medida já foram salvos cerca de 12 milhões de empregos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro prorrogou os prazos de redução de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato do trabalho no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, criado pelo governo para diminuir os efeitos econômicos e sociais da pandemia. No mês passado, em relação ao igual período do ano anterior, o número de recuperação judicial de empresas cresceu 44,6% e o de falências 71,3%. A notícia é péssima, né? E o que é pior, segundo os analistas, é que a crise está apenas começando. O governo estadual oficializou ontem a criação da Delegacia de Combate à Corrupção e vamos aguardar para ver, quem vai estrear as celas da delegacia. Na ocasião foram divulgados dados sobre o balanço da criminalidade do Estado nos últimos 18 meses. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes letais intencionais fecharam em redução com queda de 16,52% nos homicídios e de 37,14% nos latrocínios. Houve quedas em todas as modalidades de roubos e furtos e não houve um assalto a banco sequer durante os 6 primeiros meses de 2020. O governador Ronaldo Caiado avaliou os resultados. Este relatório, esta prestação de contas feita pelo nosso secretário, ela é exatamente aquilo que nós nos comprometemos no início do governo e que eu realço mais uma vez, graças à ação da segurança pública, em todos os níveis, nós estamos chegando a índices inimagináveis no estado de Goiás. A cada mês nós estamos superando ainda mais. Não quer dizer que houve uma estagnação, não. É o combate diário continuado das nossas forças para nós mostrarmos que nós não daremos espaço à criminalidade no estado de Goiás. Este é um compromisso do governo. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, então trazendo aí as principais informações do dia, o Libório Santos, com muitas informações, muitas notícias importantes direto da capital goiana. O Conselho Regional de Farmácia de Goiás alerta para os riscos de automedicação como forma de combater a Covid. Esse é um dos destaques do Libório, e a gente tem falado aí, que a questão da Covid-19 não tem
não tem medicamento, né? É uma doença nova, é um problema novo que os estudiosos estão buscando fazer uma vacina, fazer algo que possa curar os doentes, que possam melhorar os doentes. Então, os tratamentos são feitos através de medicamentos conhecidos, mas deve ser feito com a orientação médica, né? E o Conselho Regional de Farmácia de Goiás chama a atenção para os riscos de automedicação, né? Nós brasileiros temos o costume de, às vezes a pessoa vem e fala, não, toma esse remédio aqui que foi bom para mim, toma esse aqui que foi bom para mim, né? Às vezes a pessoa vai no médico, faz uma receita e depois replica ela para um monte de gente. Então é um perigo e o Conselho Regional de Farmácia chama a atenção. O governo estadual comemora a redução da criminalidade no estado, né? Uma notícia boa, né? A criminalidade diminui e o que nós temos observado, inclusive, é a atuação bastante dura da Polícia Militar, da Polícia Civil em Goiás, né? De parabéns aí às forças policiais, porque tem feito um trabalho, a gente vê todos os dias, né? A ação dos militares e no combate à criminalidade. Prorrogado o programa emergencial para salvar empregos, né? Então nós vimos aí também no primeiro bloco esse assunto, né, das mudanças da legislação com o objetivo de segurar as dificuldades na pandemia. Estes os destaques do Libório Santos, né, com a participação aí do governador, inclusive, trazendo também a sua palavra sobre a questão da segurança. Muito bem, o portal do Jornal Popular de hoje traz a seguinte informação: demanda do SAMU em Goiânia cresce 100% com o Covid-19. Nós vimos ontem, falamos aqui sobre a questão da saúde em Goiás, né? E o aumento dos casos nos hospitais e nos CAIs, e hoje o destaque é para o SAMU. O SAMU que tem também um aumento de mais de 100% das suas atividades, do seu trabalho, né? Então, essa é uma das principais notícias do Jornal Popular de hoje. Outra notícia do Popular com regras de segurança, comércio de Goiânia reabre com um novo jeito de receber clientes. Agora após o vai e vem, lojas de rua e de shoppings retomaram ontem o atendimento presencial seguindo protocolos sanitários. Houve aglomeração em alguns locais e muitos temem novo fechamento, né? Boa parte do comércio de Goiânia reabriu, portanto, as portas ontem, dia 14, né? Boa parte retorna hoje com uma nova aparência e devido a várias regras de segurança que deram uma nova cara para o atendimento dos clientes, depois de quatro meses, né? Então aí o Popular destacando, né, a volta do comércio, né? Se você observar, vai ver que houve muita gente na rua, né, especialmente lá na rua 44, né, no chamado shopping da 44. Milhares de pessoas foram fazer compras, milhares de pessoas próximas umas das outras, né, num tempo em que a pandemia está crescendo em Goiás, né, num tempo que a gente vê aí o SAMU com as suas atividades dobradas, a gente vê os CAIs, né, com a sua capacidade também bastante alterada, a gente vê o número de UTIs, né, também praticamente com o número de UTIs todas ocupadas, né, quase todas ocupadas. Então, uma situação preocupante, né? Você que está me ouvindo, fica alerta, né? Não é porque abriu que você precisa ir para a rua, né? Não é porque o governo está flexibilizando que você precisa atender a esse apelo, né? Claro que todo mundo está com saudade do comércio, todo mundo quer fazer compras, todo mundo quer ir no shopping, mas todo cuidado é pouco, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Com regras de segurança, o comércio de Goiânia reabre com um novo jeito de receber clientes, né? É o que já acabamos de mencionar. Colégios militares também poderão ser administrados pelo Corpo de Bombeiros, né? O Coluna Giro traz essa informação que atualmente, né, vários colégios militares são
administrados pela Polícia Militar, pela PM, né? Aqui em Anápolis nós temos, pelo menos, se eu não estou enganado, 3 colégios militares, né? O Gabriel Issa, o Arlindo Costa na Santa Isabel e o do Maracanã, né? Polivalente do Maracanã. Acho que, se eu não me engano, são esses 3 que são administrados pela Polícia Militar. Ah, não, e tem o da Alexandrina também, né? O da Alexandrina, lá onde era o EG. Agora também a possibilidade do Corpo de Bombeiros também administrar estes colégios, né? Existe muita polêmica sobre isso, né? Há aqueles que acham que o colégio administrado pelos militares é melhor, tem, né, mais disciplina e coisas que facilitam o aprendizado. Por outro lado, né, há aqueles que criticam. Por quê? Porque o governo não pode priorizar algumas escolas em detrimento das outras, né? Se todas as escolas estaduais de Goiás tivessem a mesma estrutura para funcionar, certamente também dariam bons resultados. Aliás, né, alguns, mesmo nessa situação, têm resultados melhores do que os militares, certo? Mas é um detalhe, né? Esse é outro assunto, esse é assunto para outro momento. Lava Jato mira em Paulinho da Força por Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Essa é uma notícia do Jornal Diário da Manhã, né? O Paulinho da Força, deputado federal, né, continua envolvido com a Lava Jato. Paulinho da Força, que foi um dos articuladores do impeachment da Dilma, né? Cheio de moralidade, agora enfrentando o problema. Muito bem. O governo oferece desoneração da folha ao Centrão em troca da nova CPMF. É a manchete do jornal Correio Brasiliense, né? O governo federal oferece desoneração da folha ao Centrão, né? Então, a exoneração da folha seria uma maneira de convencer o Centrão. Quem é o Centrão? Centrão são os partidos de centro-direita que estão, né? O Jair Bolsonaro está negociando com eles para se manter no poder, para administrar, né? Aquela ideia de não vou fazer acordo com ninguém, não vou ceder a ninguém, foi para o espaço, né? O governo já negociou com o Centrão, já deu cargos para o Centrão e agora, né, pode ter mais esse benefício, a desoneração na folha, né? Já que o Centrão representa, vamos dizer assim, os grandes empresários, e em troca disso, né, o parlamento aprovaria a nova CPMF, né, que o Paulo Guedes está defendendo. Nós vimos aí no bloco anterior. Outra notícia do Correio Brasiliense, uma notícia sobre o partido Aliança. Partido de Bolsonaro consegue apenas 3,2% de assinaturas para ser criado, né? Você se lembra, nós falamos aqui no programa algumas vezes que o presidente Jair Bolsonaro estava criando um novo partido, o Aliança do Brasil, pelo Brasil, né? E que para isso precisaria buscar as assinaturas dos eleitores, né? Dos filiados, fazer as filiações, e o objetivo era fazer isso para estas eleições, as eleições de 2020. O partido não conseguiu juntar os números de filiados, né? Um levantamento agora diz que apenas 3,2% de assinaturas foram conseguidas. Ou seja, criar partido não é uma coisa tão fácil, né? Às vezes a pessoa fala, não, é fácil criar um partido no Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro, com toda a sua força, com todo o seu poder, não conseguiu, né? E, aliás, está muito longe de conseguir, né? Se o partido quiser se organizar para as eleições de 2022, precisa agilizar os passos aí em busca de filiados, em busca, né, de cumprir a legislação eleitoral. Certo? Muito bem, então estas as informações do momento, né, em relação a Goiás, ao Distrito Federal. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações, mais notícias aqui da cidade. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM.
Quer saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Aumente sua imunidade nesse tempo de gripe. A vitamina C pode te ajudar. A farmácia Arco Verde tem vitamina C de 1 grama com 10 comprimidos em promoção por apenas R$ 11,99. Farmácia Arco Verde. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Fale com a galera da Rádio Mais, 3313-1398. 3313-1398. Esse é o seu canal direto com a Rádio Mais. Mesas em geral, bancos, tamboretes, balanços, casinha de bonecas, tábuas para carne e outros objetos de madeira. É com Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62-99134-8410. 99134-8410. Rua 14, quadra 20, lote 24, Jardim Arco Verde, Anápolis, Goiás. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva. Hora da Notícia. Edmar Silva. Muito bom dia para você que está chegando agora, né? Para você que está chegando agora aí acompanhando o nosso programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Eu quero agradecer a todos que estão conectados, ligados com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A Maria Nova Silva está desde o começo do programa desejando um bom dia a todos. Que o nosso Deus dê grandes vitórias a cada um. Um abraço, deixa eu ver aqui, para a Adriana Pereira, está sempre conectada, ela que é torcedora do Mengão, vai estar torcendo hoje à noite. Um abraço ainda para o José Andrade, que fez aniversário ontem, né? Um abraço fraternal ao nosso companheiro. Um abraço também a Maria Santos, que está sempre ligada. Um abraço para o meu amigo Marcos Rodrigues, também sempre conectado. O pastor Saulo Batista do Nascimento, também lá no Vivian Park, sempre conectado. Abraço ao vereador Alfredo Landim, também ouve a gente em qualquer lugar onde está, no estado de Goiás, né, sempre ligado aqui na Mais FM. Obrigado a você que está sempre com a gente. Um abraço para o pastor Jonas, em São Paulo, ele que também está sempre ligado aqui na Mais FM, acompanhando a nossa programação. Isto aí. Tá bom? Se você está ligado, deixa aí o seu recadinho pra gente, né? Pra gente registrar a sua participação aqui no programa. Vamos às informações da cidade, né? Vamos aos portais de notícias da cidade, começando aqui deixa eu ver que nós vamos começar pelo portal Contexto, do jornal Contexto, né? O portal do Contexto traz a seguinte informação: cardiologista de Anápolis discorda do uso da cloroquina pela rede municipal. Uma polêmica que não deveria existir. Foi assim que a médica Ludmila Rajar definiu as discussões sobre a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Especializada em cardiologia, professora associada de cardiologia da Faculdade de Medicina da USP, né, da Universidade de São Paulo, coordenadora da UTI do Cardio-Covid do Hospital HFM da USP, né, Hospital de Ciências Tecnológicas e Inovação da SBC, Ludmila acumula ainda outros títulos que a credenciam de forma especial a opinar e a argumentar sobre o assunto. Natural de Anápolis, já deu entrevistas a redes nacionais e internacionais de TV, rádio, jornal, assim como na internet. A conselheira do prefeito Roberto Naves para assuntos de saúde, durante a entrevista concedida ao jornalista Jairo Mendes,
ela foi eloquente ao discordar do protocolo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde do município, que oferece a cloroquina como opção no tratamento da doença. A cardiologista explicou que cada médico tem autonomia para prescrever o que achar mais adequado ao seu paciente. Porém, ela, como médica do coração, falou dos efeitos colaterais da cloroquina sobre esse órgão importante do corpo, que já fica bastante prejudicado no paciente com sintomas graves de Covid-19. A administração dela pode ter efeitos colaterais sobre o coração do paciente e sabemos que os casos graves da doença já debilitam o coração, o que torna o uso perigoso, declarou a Ludmila Rajar, médica, né, famosa, respeitada no Brasil, em Goiás e principalmente aqui na nossa cidade, de onde ela é filha, né? Filha da cidade, a doutora Ludmila Rajar. Ontem eu acompanhei essa entrevista da Rádio Manchester. Ela discorda totalmente do uso da cloroquina como tratamento da Covid-19, né? Ela foi radical, disse que esse assunto tomou uma conotação política, né? Que está sendo tratado politicamente e que isso não é adequado, né? Inclusive aqui em Anápolis, alguns médicos defendem o uso da cloroquina e outros, como o Dr. Marcelo Dyer, que inclusive ela citou na sua entrevista, que é o infectologista e especialista nessa área. O Dr. Marcelo Dyer também é contrário ao uso da cloroquina. O Dr. Elias Rana, né, também foi citado não por ela no caso, mas pelo radialista, é outro contrário ao uso da cloroquina. Ou seja, nós temos médicos famosos e importantes da cidade a favor e outros também famosos e importantes contra o uso do medicamento. A cardiologista, né, Ludmila Rajar, foi radical. A matéria, inclusive, está nas redes sociais, né, e também nos principais sites de notícia da cidade. A condenação do uso indiscriminado da cloroquina. Segundo a médica, a cloroquina é indicada para várias doenças, né, tem sido utilizada há muitos anos, mas que não existe nenhuma indicação científica de que ela pode ajudar alguém com Covid-19. Ela disse, inclusive, olha, uma aspirina, né, um medicamento antitérmico ajuda, né, como comparação, né, aquela história. Não tem nenhum efeito específico e confirmado. Então, quem usa esse tipo de medicamento está fazendo automedicação, né? Até porque é um medicamento que, de acordo com a entrevistada, né, não tem confirmação científica de ser adequado para o tratamento, né? Ela disse, olha, a doença é nova, né? Não existe medicamento, a melhor solução ainda é manter-se longe de aglomerações, né? É você se cuidar, a melhor opção ainda é você obedecer os critérios, né, de distanciamento social, você evitar aglomerações, você evitar de estar no meio de pessoas que possam estar infectadas, né? Então, o Jornal Contexto traz essa matéria. Quem também traz essa matéria é o pessoal do jornal Portal de Anápolis, né? O Portal de Anápolis também traz a matéria, inclusive com o áudio da entrevista dada à Rádio Manchester ao jornalista radialista Jairo Mendes. Muito bem. Bom, deixa eu ver o que mais temos aqui. O Portal 6 traz: Anápolis também fará parte do projeto de testagem em massa anunciado por Caiado. O Ronaldo Caiado anunciou que deve fazer testagem em massa em vários municípios. Anápolis está entre os 78 municípios que deverão ser beneficiados com dados do bem. Um aplicativo que será disponibilizado em breve pelo governo de Goiás para rastrear e monitorar casos confirmados e suspeitos de Covid-19. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Assessoria de Comunicação do governador Ronaldo Caiado.
dizendo que Anápolis será incluída nesse projeto de testagem, né? Como vai funcionar? Depois de baixar o aplicativo pelo Google Play ou App Store, a população fará cadastro informando o nome, endereço, número do CPF. Em seguida, será necessário informar a localização, ler a política de privacidade e responder ao questionário de autoavaliação, mesmo que a pessoa não apresente nenhum sintoma da Covid-19. A partir das informações registradas, a própria ferramenta vai indicar se o paciente terá ou não que fazer o teste para detectar a doença, né? Se for o caso, a pessoa vai receber um QR Code no celular que vai dizer qual local a pessoa tem que se dirigir para fazer o teste, explicou Adriano da Rocha Lima, secretário da Governadoria, né? Então, a tecnologia usada aí para combater também o coronavírus. Então, Anápolis deve entrar nesse processo, né? Vamos acompanhar aí, trazer mais informações assim que estiver disponível o aplicativo, né, para que as pessoas possam participar. O portal Neto Reis, né, traz muitas informações. Por falar em Neto Reis, vamos ouvi-lo, né? Neto Reis, direto de Goiânia, direto de Porangatu, acho, né? O Neto Reis, que está de nova morada, né, agora em Porangatu, onde ele tem programa de rádio também, na Rádio Tropical, né? Um abraço para o Neto Reis, que de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8 da manhã, está ao vivo na Rádio Tropical. Muito bem, vamos ouvir aí os destaques do Neto Reis. Bom dia, Neto Reis, é com você. Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em 2 minutos. Olá, uma excelente quarta-feira para você. Hoje, 15 de julho, ano 2020. Goiás teve primeiro semestre do ano com redução de índices de criminalidade. Goiás em 2 minutos. Governo estadual divulgou ontem o relatório dos indicadores de criminalidade relativos ao primeiro semestre deste ano. Conforme aponta a administração goiana, os dados revelam continuidade da queda expressiva nos índices de crimes violentos. Na comparação dos primeiros 6 meses deste ano com o mesmo período do ano passado, os crimes letais intencionais fecharam em redução, com queda de 16,52% nos homicídios e de 37,14% nos latrocínios. Os dados são do Observatório de Segurança Pública. Houve redução em todas as modalidades de roubo, sendo a mais expressiva a de veículos, 38,29%, seguido de roubo de carga, 34,95%, a pedestres, 29,13% e a residências, 19,58%. Goiás em 2 minutos. Senador goiano quer impeachment de Gilmar Mendes. O senador Luiz do Carmo confirmou ontem que vai entrar com pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entraremos hoje com o pedido de impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes, escreveu o senador goiano. No entendimento do senador, o ministro passou dos limites ao dizer que o Exército está contribuindo com um genocídio e que é hora de mostrar que todos têm limites, completou o senador Luiz do Carmo. Desde o ano passado, parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ventilam a possibilidade de ingressarem contra o ministro do STF. A hashtag impeachment Gilmar Mendes volta e meia também é levada por bolsonaristas no Twitter. Uma excelente quarta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 minutos de hoje. Goiás em 2 minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência social. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade. Muito bem, a participação do Neto Reis, né? Os destaques do Neto Reis desta manhã. Goiás tem redução de índice de criminalidade, nós falamos desse assunto também no segundo bloco. O senador Luiz do Carmo vai pedir impeachment de Gilmar Mendes. O senador Luiz do Carmo, né, um senador por Goiás, vira e mexe, traz essas propostas, né, de impeachment, de questionamento de ministros, né? Vamos ver o que acontece, né? Acho que nada, né? O senador, na verdade,
está entrando nessa onda, né? O Gilmar Mendes fez comentários contra a participação dos militares no Ministério da Saúde, né? O Gilmar está levando aí algumas broncas de muita gente, mas na verdade o Gilmar não disse nenhuma mentira, né? O Ministério da Saúde está militarizado e há 60 dias sem um ministro efetivo, né? Nós temos aí um ministro provisório que há 60 dias está à frente do Ministério. E, né, raramente você vê o ministro interino dar uma entrevista, falar alguma coisa, dar um relatório, né? O que, aliás, nós tínhamos todos os dias nos ministros anteriores. Vamos ver o que acontece. Muito bem, o deputado Rubens Ottoni, ele faz um relato sobre as atividades da semana lá na Câmara dos Deputados, né? 2 assuntos em destaque. Uma, a preocupação com a votação coisa da educação, né? O Fundeb. O Fundeb é uma preocupação que está na pauta do Congresso. O Fundeb precisa ser aprovado até o final do ano e o deputado está trabalhando nesse sentido. Outro assunto é a assistência aos pequenos produtores. Os pequenos produtores brasileiros também enfrentam dificuldades com a crise do coronavírus. Vamos ouvir aí a participação do deputado Rubens Ottoni. Já há alguns meses nós temos trabalhado aqui na Câmara dos Deputados para tentar aprovar o projeto do Fundeb e também o projeto emergencial de apoio à agricultura familiar. E isso vem protelando mês a mês, semana a semana, e a nossa expectativa é que nesta semana nós pudéssemos votar os 2 projetos. O do Fundeb, ao que tudo indica, ficará para a próxima semana. Mas nós precisamos, nesta semana, votar, aprovar o projeto emergencial de apoio à agricultura familiar. Porque nós sabemos o quanto que os pequenos produtores eles estão sacrificados neste momento de pandemia. Mais do que nunca, nós precisamos de um programa emergencial que garanta fomento para o pequeno produtor, que garanta o crédito para que ele possa desenvolver o seu trabalho, mesmo nesse momento delicado de pandemia e que cai também na crise econômica. Mais do que isso, é preciso garantir dentro deste programa emergencial um programa de aquisição de alimentos que evite a burocracia tradicional e faça com aquilo que seja produzido pelo produtor nessa época tenha garantia de comercialização. Isso também é fundamental. Um outro ponto que está sendo debatido com as instituições, com as entidades, os sindicatos, com as federações, com as confederações ligadas, associações ligadas ao movimento rural, é a necessidade, dentro deste programa emergencial, termos algumas ações específicas, estratégicas para atender a mulher agricultura. A mulher cada vez mais joga um papel dentro da agricultura, trabalha diretamente e ela precisa ser lembrada e ter apoios logísticos fundamentais para que ela seja privilegiada, para que ela seja respeitada e o seu trabalho tenha um fruto para a sua família e para a sua comunidade. Mas mais do que isso, é preciso termos um programa emergencial que leve em conta uma renegociação das dívidas anteriores. Porque no momento de sacrifício, como nós estamos vivendo, no momento de pandemia, como o pequeno agricultor vai arcar com dívidas antigas, com compromissos de poder dar frente àquilo que ele já devia? Não, agora nós precisamos ter um investimento público, nós precisamos ter dinheiro novo, nós precisamos ter crédito, nós precisamos ter o fomento e a renegociação daquilo que é dívida anterior. Para quê? Para que o pequeno produtor, para que o agricultor familiar, que é responsável por cerca de 60%, 70% do alimento que vai à mesa dos brasileiros, ele possa continuar fazendo esse trabalho e, mais do que isso, possa desenvolver o seu trabalho para cada vez mais produzir alimentos saudáveis para atender a todo o povo brasileiro.
Muito bem, com a participação do deputado Rubens Ottoni, nós encerramos o nosso programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanham no Hora da Notícia, você que nos ouve pela manhã, você que ouve à noite, você que ouve em outros horários, né, através das redes sociais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui da Mais FM. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até lá. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9, uma emissora da Associação